Seguimos hoje com a nossa aula de parasitoses intestinais, caracterização clínica e abordagem terapêutica. É uma aula bem voltada mesmo para tentar fazer diagnóstico diferencial entre as parasitoses, de acordo com os sintomas, e para a gente ter algumas regrinhas de o que prescrever para tratamento dessas mesmas parasitoses. Dentro da epidemiologia, sabemos que é estimado que as parasitoses afetem cerca de 3,5 bilhões de pessoas, praticamente metade da população mundial, porém causando enfermidades em aproximadamente 450 milhões de pessoas. E a maior parte dessas crianças que frequentam creches ou escolas públicas e provenientes, às vezes, de famílias com menores faixas salariais, mostrando, então, o impacto das condições socioeconômicas aí, em quem realmente desenvolve a enfermidade. Que, como a gente percebe aqui pela essa estatística, a maioria dos pacientes vai ser portador assintomático, e aí aquele parasita ali não vai gerar uma doença propriamente dita. Às vezes tem teorias aí que dizem que vão ser até comensais e, de certa forma, até protetores. Porém, naqueles pacientes mais fragilizados, como a gente vê aqui na estatística também, crianças, acabam tendo uma susceptibilidade maior e nisso desenvolvendo alguma alteração, algum sinal, sintoma para poder caracterizar como uma doença propriamente dita. Leva, por exemplo, a uma anemia, que vai gerar sintomas naquela criança, leva os sintomas de dor abdominal, diarreia, que aí realmente vai ser caracterizado como uma enfermidade. No Brasil, a gente tem um estudo multicêntrico que revelou uma prevalência de 55,3% das crianças, sendo que a maioria delas, dentro desses 55%, estava poliparasitada, ou seja, com vários vermes ao mesmo tempo. Esse estudo ele já é um pouco mais antigo, ele é da década de 1990, porém ele é um estudo clássico, a gente gosta de citar essa estatística dele, que é um estudo com uma amostra grande e pegou crianças de vários estados, se não de todos os estados do Brasil. Hoje em dia a gente vê muito estudo de parasitose, mas que as amostras são pequenas. Normalmente, às vezes, avaliam-se ali crianças de uma creche de uma determinada cidade. Então, a amostra ali de 50, às vezes 100 crianças. E esse estudo aqui não, foi um estudo assim com mais de 10 mil crianças ao redor de todo o Brasil. Por isso que a gente às vezes gosta de citar ele aqui e mostrar esse dado aí importante que ele trouxe para a gente. E aí, entrando nos eumintos, a gente vai ter o grupo dos nematelmintos. Dentro do grupo dos nematelmintos, a gente vai ter a classe Nematódea, que vai ser representada pelo Ascaris lumbricoides, o Trichuris, o Ancylostoma duodenale ou Necato americano, que é uma variante, o Strongyloides stercoralis e o Enterópios vermiculares. Então, esses são os principais aí dos nematódios dentro aí do filo dos nematelmintos. São parasitas extremamente espoliativos, principalmente Ascaris, Trichuris e o Ancylostoma, que causam muita anemia, a hematofagia deles é muito importante, então costumam aí em crianças realmente depletar o estoque de ferro e levar a anemia. Dentro dos filo dos platelmintos, a gente vai ter duas classes importantes, que é a classe dos cestódios, que são as tênias, e a classe dos trematódios, que é o esquistossoma mansoni, a famosa xistose, a esquistossomose. Então, essas são as duas classes dentro do filo dos platelmintos. E os protozoários, que são seres unicelulares, não são vermes propriamente ditos, são parasitas, né? Temos aí a ameba, a entamoeba histolítica, a dispa,
temos a Giardia, o Cryptosporidium, o Isospora, Microsporidia, mas os principais a ameba, Giardia e o Cryptosporidium. Cryptosporidium a gente chama a atenção porque tem um aspecto interessante que ele pode acometer de forma maciça o sistema nervoso central em paciente imunocomprometido. Então, paciente que tem HIV, por exemplo, e está com a doença muito ativa e com imunossupressão realmente muito evidente, ele pode ter uma infecção oportunística por Cryptosporidium e acometer aí ao sistema nervoso central, levar um quadro grave de encefalite. Tem esse adendo aí do Cryptosporidium. Mas na prática, o que costumamos pegar de forma mais comum, seja em adulto ou em criança, é a entamoeba histolítica e a Giardia lamblia, a ameba e a giardíase. Aqui para chamar a atenção em relação à prevalência geral, os estudos, esse dado aqui é daquele mesmo estudo que eu citei lá no início, que teve uma amostra grande e de todo o Brasil, que mostrou Ascaris lumbricoides em 26%, Trichuris em 17% e o Necato em 15%, sendo os três primeiros aí em relação à prevalência no Brasil, naquele estudo lá da década de 90. Foram os mais frequentes aí, portanto, esses três. Para a gente dar uma relembrada nos modos de transmissão, a ascaridíase, a tricuríase e a enterobíase vão ser transmitidos pela ingestão de ovos infectantes, contato aí com alimento contaminado, com fezes aí de humanos que tragam esses ovos. A giardíase e a amebíase por cistos, né, uma vez que não são vermes, são protozoários, e a reprodução deles se dá por meio de cistos, então esses cistos vão sair nas fezes, contaminar os alimentos ou as mãos do indivíduo susceptível que vai ingerir aquilo ali e vai se contaminar. A teníase vai ser pela ingestão de carne, de gado ou porco, crua ou mal passada. A estrongiloidíase vai ser pela penetração das larvas filarioides pela pele ou pela mucosa intestinal. A ancilostomíase, ou necatoríase, vai ser pela penetração de larvas filarioides pela pele também. Então, esses são os principais parasitas aí para a gente lembrar um pouco do meio de transmissão. E o quadro clínico, sabemos que ele é, às vezes, muito vago, varia desde paciente assintomático a estados aí de sintomas gerais e inespecíficos, e estados subagudos ou crônicos que vão evoluir às vezes aí com anemia, com sintomas também às vezes gerais e constitucionais, perda ponderal, desnutrição, principalmente em crianças poliparasitadas. Então, esses sintomas às vezes não ajudam muito a gente a definir o agente, são comuns a outras doenças, anorexia, irritabilidade, náuseas, vômitos ocasionais, diarreia, e isso às vezes vai dificultar bastante a gente ter ali um diagnóstico clínico específico e preciso. Porém, a gente tem algumas manifestações que a gente pode tentar associar com determinado tipo de parasita. Então, esse quadro seguinte que eu vou começar a projetar aqui é um quadrinho do Duncan, Medicina Ambulatorial, é um quadro que tenta fazer essas associações para direcionar um pouco o nosso diagnóstico. É um quadrinho interessante. Então, a diarreia é uma manifestação que é mais frequente nas infecções por protozoários intestinais, pode estar presente na tricuríase, na estrongiloidíase, e tem uma diferenciação naqueles enteroparasitas que ficam mais no intestino grosso, portanto na parte mais baixa aí do trato digestório, como a amebíase, o tricocéfalos, o esquistossoma mansoni. Então esses parasitas, pela localização deles, normalmente vão causar diarreia com muco e sangue. Já aqueles que ficam no trato digestório mais alto, intestino delgado, como estrongiloides, giardia, vão provocar uma diarreia mais osmótica, como se fosse uma diarreia desabsortiva. Elas atrapalham ali a absorção do alimento
e esse alimento passa meio que sem digerir, então pode ter um pouco de aspecto até de esteatorreia. Dor abdominal, náuseas e vômitos pode estar associada com a giardíase e também é comumente associado com a plenitude pós-prandial e os enjoos. Mimetizar a síndrome dispéptica, a gente vai ter classicamente associada a dor epigástrica, anorexia, perda ponderal, diarreia intermitente, vai chamar muita atenção para a estrongiloidise. Então, sintomas que mimetizam síndrome dispéptica, aquele paciente que chega ali com um quadro de dispepsia, que às vezes eles vão nomear ali erroneamente como gastrite. Então, a gente pode lembrar um diagnóstico diferencial aí de estrongiloidise para esse paciente. A hepatosplenomegalia, hoje em dia a gente não vê muito, mas às vezes áreas assim, de baixo nível socioeconômico, regiões ribeirinhas, pode ter ainda forma crônica de esquistossomose. E aí, para chegar nesse grau, geralmente é quando esse paciente realmente já evoluiu para uma fase de hipertensão portal, com ascites, várias esofágicas comumente associadas, mais uma hepatosplenomegalia. Hoje em dia, graças a Deus, em regiões urbanas, a gente não vê tanto isso mais. Prurido anal vulvar é típico, né, da enterobíase, ou oxiuríase, que é sinônimo. E geralmente é à noite, porque é o horário que as fêmeas vão para fazer a deposição de ovos na região anal e perivulvar. E às vezes pode-se visualizar, inclusive, esses parasitas aderidos àquela mucosa ali perianal. O prolapso retal, ele pode ocorrer na tricuríase, é bem típico dessa parasitose. Então, sai mesmo, exterioriza parte da mucosa retal para o lado de fora e às vezes é possível ver os vermes fixados nessa mucosa também. Anemia, normalmente por esfoliação crônica de ferro, muito comum na ancilostomíase e na tricuríase. Déficit de desenvolvimento ponderoestatural e cognitivo, normalmente em poliinfecções ou naqueles vermes que são mais esfoliativos, ascaris, ancilóstomo e tricúris. Desnutrição, perda ponderal, também da mesma forma a gente associa com cronicidade, aquela normalmente criança, que tem ali um poliparasitismo crônico de uma área de baixo poder socioeconômico, e aqueles vermes também mais esfoliativos, que de novo vai aparecer o ancilóstomo e o tricúris, e aqui ele soma com a estrongiloidise também. Na giardíase pode ter uma síndrome de má absorção, com diarreia, perda ponderal, distensão abdominal, vai fazer diagnóstico diferencial com doença celíaca ou intolerância ao glúten, é sinônimo. E a hipovitaminose A tem sido associada à infestação por ascaris. Tosse, crises asmatiformes, que pode ter ou não alteração radiológica ao raio-x de tórax, a chamada síndrome de Loeffler, vai acontecer naqueles parasitas que têm um ciclo larvário pulmonar. É o ascaris, o ancilóstomo, o strongyloides e o esquistossoma mansoni. Normalmente esse paciente vai ter uma eosinofilia moderada no seu hemograma, que vai chamar a atenção para uma causa parasitária. E isso vai ajudar a diferenciar da asma e de outros processos alérgicos que podem cursar com eosinofilia também, mas uma eosinofilia geralmente mais leve. Então, normalmente na asma, aquela eosinofilia ali limítrofe, se você for olhar o percentual no hemograma, às vezes 5, 6%. Na parasitose, geralmente uma eosinofilia alta, acima de 8, 10%, para fazer essa diferenciação aí. Urticária ou edema anjoneurótico pode estar presente na ascaridíase, na estrongiloidíase e na esquistossomose, a coceira do nadador pode ser referida. Geralmente aquele paciente que nadou ali perto do rio, onde tinha o caramujozinho lá contaminado,
e eliminou as larvas no solo, e aí essas larvas penetraram ali na pessoa que estava nadando naquele rio. A eliminação de parasitas é muito típico da ascaridíase, em que se elimina os vermes cilíndricos pelas fezes ou às vezes pelo vômito, uma vez que tem ciclo pulmonar a ascaridíase. E é a famosa lombriga que às vezes a mãe vai referir. Achou lá ao trocar a criança, a lombriguinha lá, o macarrãozinho remexendo. Na oxiuríase pode ter a visualização dos vermes na região perianal, principalmente. Nas fezes não é muito comum. E esses vermes vão ser descritos como finas linhas brancas móveis. Então é como se fosse um arrozinho mais fininho, aderido ali na região perianal. E na ateníase pode ter aquele macarrãozinho achatado, que é aqueles vermes lá pequenininho, chato, nas fezes. A obstrução ou semi-obstrução intestinal vai acontecer na superinfecção por ascaris, é mais comum em crianças, por ter uma luz intestinal menor do que a do adulto também. Então, às vezes, naquela criança poliparasitada ali, com infecção maciça, pode estar interrompendo o trânsito intestinal. Sangue nas fezes, geralmente com diarreia, pode acontecer na ancilostomíase e na amebíase. E outras manifestações cutâneas podem acontecer na ascaridíase, na estrongilodíase. Geralmente vai ser classificado ou apresentado como uma urticária ou um edema. A larva migrans vai causar aquele caminhozinho mesmo na pele, que é o chamado bicho geográfico, que é causada pela penetração e deslocamento da larva, né, do ancilostomídeo de cão ou gato, na pele do homem após o contato com o solo contaminado. Então, muito comum naquela criança que brinca naquela areia que fica na rua, que o cachorro passa lá e faz suas necessidades lá, e a criança vai lá e depois brinca. E aí desenvolve o bicho geográfico. Então, esses foram aí as principais síndromes, os principais sintomas que a gente tenta fazer essa correlação aí para chegar num diagnóstico mais específico. Normalmente o diagnóstico ele vai ser clínico, de acordo com esses sintomas apresentados pelo paciente e de acordo com a faixa etária também vai nos dizer. Então, normalmente criança, adolescente com aqueles sintomas descritos ali naquele quadro, a gente vai fazer tratamento empírico, não vai precisar de pedir exame complementar, que seria o EPF. O diagnóstico é eminentemente clínico. Agora, se você precisa fazer um diagnóstico diferencial ou às vezes tratou empiricamente e aquela criança não melhorou, então você precisa lançar mão do EPF. O EPF ele é um exame muito questionável, ele é um exame muito ruim, vamos ser mais claros aqui. Porque ele é um exame que tem uma alta especificidade, porque ele vai conseguir identificar ali quando o técnico ou o biomédico faz a leitura ali no microscópio da amostra, ele vai realmente identificar qual que é o cisto, qual que é o ovo, e vai te dar realmente o agente específico. A especificidade é extremamente alta nesse ponto de vista aí. Agora, a sensibilidade é muito baixa. Por quê? Aquela amostra que o paciente leva para o laboratório, eles coletam daquela amostra ali um pouquinho. Eles pegam ali uma espátulazinha, raspa ali um tiquinho e prepara aquilo e olha na lâmina, no microscópio. Então, a chance de pegar algum parasita é extremamente baixa. Então, por isso, a sensibilidade dele é muito ruim. Então, é um exame que não te ajuda muito na prática. É mais resguardado para esses casos duvidosos aí, que às vezes precisa de um diagnóstico diferencial, ou às vezes você usou ali um antihelmíntico mais abrangente, não resolveu, você quer tentar identificar qual que é o parasita para passar um antihelmíntico mais específico. Além disso, para tentar melhorar essa sensibilidade, a gente pode lançar mão de alguns artifícios.
que são pedir o EPF em 3 amostras em dias consecutivos e, além disso, colocar EPF em 3 amostras com MIF, MIF, mercúrio e iodo formol, que é uma solução que vai conservar aquelas fezes ali e, portanto, os cistos ou os ovos por mais tempo. Então, é interessante pedir em 3 amostras com MIF, caso for pedir, que a maioria das vezes a gente vai tratar empiricamente, relembrando. Mas aí o MIF ele é extremamente importante, principalmente em relação aos cistos dos protozoários, ameba e giardia, principalmente, quando a gente fala de protozoário, relembrando aqui. Os cistos, eles são muito lábeis, eles se destroem com muita facilidade por osmose. Então, é importantíssimo o MIF nesse sentido, porque ele vai conservar esses cistos por mais tempo e vai permitir uma identificação melhor dessas parasitoses causadas por protozoários. Para os ovos, até que não. Os ovos são geralmente estruturas mais resistentes e não tem tanto problema, mas para os cistos é importante colocar o MIF e 3 amostras, porque aí você vai obrigar ao técnico que for fazer a leitura ali da lâmina, seja o técnico, seja o biomédico que for fazer essa leitura lá no laboratório, a coletar e fazer uma laminazinha ali de 3 amostras. Então você vai melhorar um pouco a sensibilidade, que você vai ter mais material sendo examinado. Então, por isso essa importância aí. E, além disso, é interessante a gente saber os métodos e especificar para direcionar de acordo com a nossa suspeita clínica, uma vez que alguns métodos são mais sensíveis, mais específicos para certos tipos de protozoários. Então, desses métodos aqui, eu vou destacar 3, que são esses que estão em negrito e sublinhado, que são os 3 mais importantes de todo clínico, todo médico generalista tem que saber bem. O primeiro deles e mais importante, se a gente fosse destacar dentre os 3, um mais importante seria esse primeiro que está, que é o HPJ, que é o Hoffmann-Pons-Janner, que é também chamado método de sedimentação espontânea. Ele é o método que geralmente o laboratório vai fazer caso você não especifique o que você quer. Se você colocar no seu pedido lá só EPF, o laboratório vai fazer o HPJ, que é esse método aqui. Ele é muito bom porque ele é um método bem geral, porque possibilita a análise tanto para pesquisa de cisto quanto para ovos de helmintos, e ele resolve bem aí a situação do paciente. O método de Faust, ele é um método também baseado em sedimentação, mas ele é um método um pouco mais elaborado, que normalmente é um pouquinho mais caro também, e não tem grandes vantagens em relação ao HPJ. Por isso eu nem sublinhei ele aqui, mas ele permite também uma boa identificação de cistos e ovos de helmintos, mas é um método menos utilizado, até por ser um pouco mais caro aí para ser feito no laboratório. E o HPJ já faz esse trabalho aí muito bem, então não faz muito sentido utilizar rotineiramente esse pedido aí como Faust. O Baerman Moraes, esse aqui eu coloco sublinhado para lembrar para vocês gravarem. Por quê? Porque ele é extremamente específico para estrongiloides e pode ser utilizado, empregado tanto para avaliar fezes quanto até mesmo amostras de solo para ver se tem contaminação. Então, aquele paciente com síndrome dispéptica, com dor epigástrica ali importante, que às vezes você vai fazer o diagnóstico diferencial com a dispepsia, você pode lançar a mão de pedir o EPF e especificar que você quer no método de Baerman-Moraes, porque vai ser o método mais específico para isso. Então, esse aqui vale a pena gravar nesse caso aí de diagnóstico diferencial com dispepsia. O Catocados é outro que vale a pena gravar, porque ele é um método extremamente específico para a esquistossoma mansoni, a esquistossomose. Então, na suspeita aí de um paciente com a xistose, pedir Catocados. Hoje em dia é muito raro em áreas urbanas,
Mas se deparar aí com um paciente que você precisa fazer um diagnóstico diferencial de uma hepatosplenomegalia, às vezes vale a pena pedir o EPF e especificar catocates no seu pedido. E esses outros métodos aqui, que seria o método de Graham, fita adesiva ou gomada, que é como se fosse um durex mesmo, e é colocado, aplicado ali na região perianal, e é levado esse durex ali no microscópio, é preparado, levado no microscópio para ver se tem parasitas. E o método de Hall ou suave anal, que seria da mesma forma, só que com o suave, uma espécie de cotonetezinho, que é aplicado na região anal, e posteriormente é analisado aquilo ali numa lâmina no microscópio, e seria para a pesquisa de enteróbios vermiculares. Esses métodos aqui, eles são específicos para oxúrias, para enterobíase, porém, na prática não faz muito sentido em solicitar, porque o diagnóstico é extremamente clínico. O paciente chegou com um relato de prurido, não tem por que você ficar pedindo esses exames, até porque são exames até meio desconfortáveis, né? Ficar aplicando ali uma fita adesiva ou um cotonete na região perianal para pesquisar oxiúros. O paciente tem clínica, está com prurido à noite, é tratar logo com antielmíntico específico. Outro método, que seria o de tamização das fezes, ele é específico para teníase, mas teníase não tem muito mistério. Normalmente os proglódes são fragmentos grandes que já são vistos pelo próprio HPJ, aquele primeiro método que eu citei. Então, não, na verdade, não faz muito sentido também ficar especificando esse, não. Então, guardem aí essas informações e guardem esses 3 métodos aí para especificar no seu pedido quando necessário. Lembrando que pedir exame de fezes é uma exceção na nossa prática. Resguarda-se para casos, às vezes, de necessidade de diagnóstico diferencial ou em que foi feito tratamento empírico e esse paciente permanece com sintomas e você precisa tentar chegar a algum diagnóstico mais específico ou prosseguir com um diagnóstico diferencial. E aí, vamos falar agora de tratamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação às posologias, vou citar só as drogas mesmo e fazer alguns comentários sobre elas para cada parasita. Então, na amebíase, a gente tem como boas opções o secnidazol e o metronidazol. O metronidazol tem a vantagem de poder ser utilizado em crianças a partir de 1 a 2 anos, você já pode utilizar. E o secnidazol, você só vai poder utilizar pelo menos ali a partir dos 12 anos. Então, tem essa desvantagem, mas a partir dos 12 anos, ele é muito bom porque normalmente é dose única. Enquanto o metronidazol, você vai precisar usar aí 5 a 10 dias. Mas, como eu disse, secnidazol só ali para o adolescente e metronidazol já pode utilizar nas crianças. A ancilostomíase, a gente vai ter como opções aí o albendazol e o mebendazol, são muito bons os dois. A ascaridíase, albendazol e mebendazol também é uma boa opção. Lembrar que o tratamento da obstrução intestinal não pode ser feito com nenhuma dessas outras drogas antihelmínticas, tem que ser com a piperazina em específico. Por que não pode utilizar? Porque normalmente essas drogas, albendazol, mebendazol, levamisol, anitoxanida, que é o Anita, eles levam a uma morte do parasita por espasticidade. Então, esse paciente já está com aquele novelo ali de ascaris, e esse novelo começar a ter ali uma espasticidade, ele vai piorar o quadro de dor, pode piorar a obstrução, e então não deve ser feito com essas drogas. E a perazina vai levar a uma morte ali, digamos assim, flácida do verme, enquanto o outro é espástico, a piperazina meio que vai destruir aquela parede ali do verme, mas sem causar as contrações musculares. Vai meio que desintegrar, digamos assim, o verme. E aí vai ter um efeito melhor em se tratando de uma obstrução intestinal.
Então, essa criança normalmente vai estar internada, vai ser hidratada, às vezes é preciso colocar até uma sonda para hidratação e vai ficar de jejum ali nos primeiros dias e vai receber óleo mineral para que ajude a eliminar ali aquele bolo de ascaris. E após a desobstrução, mantém-se a droga, que é a piperazina, por mais 5 dias. O enteróbios ou oxiuríase, a gente tem como opção o albendazol, mas pode ser usado também mebendazol, o moatipirvine também pode ser utilizado. A esquistossomose, a primeira escolha é o praziquantel, e pode ser utilizado também a oxaminiquine, mas não é muito comum, são drogas difíceis de encontrar, inclusive, normalmente só tem no sistema público essas drogas, e hoje em dia na rede só tem o praziquantel, oxaminiquine acho que nem tem disponível. E o praziquantel, para comprar, muitas vezes você não encontra na farmácia, ele só é disponibilizado mesmo na rede de atenção farmacêutica municipal. Então, é uma droga aí que você faz a prescrição, faz a notificação e o paciente retira ele na farmácia pública. A estrondiloidíase pode ser utilizado albendazol ou ivermectina. Aqui em específico, a ivermectina é uma primeira escolha, apesar de o albendazol ser muito efetivo também na estrondiloidíase, mas a ivermectina é a primeira escolha. Inclusive tem um quadro de imunossupressão que é mandatório você fazer uma profilaxia com ivermectina. Às vezes aquele paciente que vai fazer uma imunossupressão para ser transplantado, ou aquele paciente que tem uma doença reumatológica que vai precisar ser submetido a uma pulsoterapia com corticoide. Então é mandatório fazer a ivermectina profilática para evitar que esse paciente tenha ali uma infecção maciça decorrente aí da imunossupressão. Então tem que ser feito aí a ivermectina nesse paciente. A giardíase pode ser tratada com secnidazol ou com metronidazol. A larva migrans, se tiver poucas lesões, pode-se usar o tratamento tópico com tiabendazol pomada a 5%. Então, são lesões geralmente não maiores que 10 a 15 centímetros de extensão. Lembrando aqui que a larva migrans é o famoso bicho geográfico que faz o caminhozinho na pele. Então, se aquele caminho ali é pequeno, pode usar tratamento tópico. Mas se for um caminho grande ou vários caminhos múltiplos, tem que ser o tratamento sistêmico, que pode ser feito com o tiabendazol também, só que oral, ou com albendazol também. A teníase, a gente tem como opções o albendazol, o praziquantel e o mebendazol. Um dia usa-se bem mais o albendazol. A tricuríase, a opção do albendazol, ivermectina e mebendazol. Então, como que a gente faz na prática para lembrar aí um macete para prescrever para o nosso paciente? Protozoários, que são quais? Giardia e ameba, são aqueles seres unicelulares, os mais comuns que a gente vai ter é Giardia e ameba. A gente vai utilizar metronidazol. Então, aqui tem a dose, que eu não vou entrar em detalhes, mas está aqui descrita, depois vocês podem conferir aí no slide, tanto para adulto quanto para criança. Se for adulto, tem a opção do secnidazol, que tem a vantagem de ser dose única, né? Mas o metronidazol serve para todo mundo, tanto para adulto quanto para criança. Então, em termos de gravar, fica mais fácil, porque é uma droga só que serve para adulto e criança. E para eumintos, com exceção da esquistossomose, se vocês voltarem naquele quadro lá de tratamento, vão perceber que o albendazol ele foi bem indicado e bem recomendado para todos, exceto a esquistossomose. Então, pode ser utilizado aí de forma empírica aí um esquema, por exemplo, de metronidazol com albendazol, que você vai cobrir praticamente tudo, exceto a esquistossomose, né? Então, se precisou fazer um esquema empírico, metronidazol com albendazol é uma excelente opção para usar na criança ou no adulto. E a esquistossomose, que é a exceção ali do macete, é o praziquantel ou oxaminiquina.
Lembrando que hoje em dia, praziquantel aí é o que está mais acessível e disponível. Tratamento em grupos específicos. Então, trazendo um adendo aqui, em crianças, a gente sabe que não tem evidência suficiente para pesquisar a eumintise, tampouco tem segurança em se utilizar os antieumínticos em idades abaixo de 1 ano. Então, criancinha ali com menos de 1 ano, você não vai ter respaldo para usar a droga, então provavelmente não tem por que ficar procurando parasitose também, abaixo de 1 ano. E entre 1 e 2 anos, você já pode utilizar albendazol, mebendazol e metronidazol. Esses 3 aqui são seguros a partir de 1 ano. Em gestantes, nenhuma droga antiparasitária é 100% segura. Pode ocorrer até de forma frequente a parasitose na gestação, mas na grande maioria das vezes não vai comprometer essa gravidez nem o concepto. Você só deve considerar tratamento quando tiver um quadro clínico realmente exuberante ou for uma infecção maciça e sempre vai ser feita após o primeiro trimestre. Normalmente é aquele quadro mesmo marcante ali, que a gestante às vezes tem uma desnutrição já associada de base, o neném está com um crescimento intrauterino restrito, às vezes tem uma anemia grave na gestante, e isso realmente está prejudicando essa gravidez e ameaçando a vida aí até dos dois, da mãe e do neném. Nesse caso, então, o benefício de você utilizar a droga é muito maior do que o risco. Então, nesse caso, você vai tratar. Fora isso, você não vai tratar e, portanto, você não deve nem ficar pesquisando. Porque você pesquisa e acha ali uma parasitose numa gestante que está sintomática, aí ela vai ficar querendo que você trata. Até você explicar para ela que não pode usar droga, então não tem nem indicação de ficar pesquisando, desde que a gestante seja uma gestante com um bom estado nutricional, com uma gestação com boa evolução. E na lactação também a regra é semelhante, não se deve tratar, e caso for tratar, tem que interromper a lactação para o uso das drogas, e você só vai tratar quando for realmente necessário, em um caso mais exuberante aí, de sintomatologia ou de comprometimento clínico da sua lactante. A Anitta, eu coloco ela aqui como um adendo, a nitazoxanida, é o nome comercial mais famoso aí, sem conflitos de interesse, é a Anitta. É uma droga de amplo espectro, comodidade posológica dela também facilita, né, que é de 12 em 12 horas, e tem efeitos colaterais normalmente brandos, é muito bem tolerada, e quando tem efeitos são transitórios. Ela traz aí uma taxa de cura que varia entre 81% a 94%, seria bem efetiva contra nematóides, cestóides, trematóides e protozoários. Então é uma droga que promete essas altas taxas de cura aí, mas é uma droga mais genérica. Você pode até utilizá-la para um tratamento empírico, mas tem um outro inconveniente de não ter disponível na rede básica do SUS, então o paciente às vezes tem que desembolsar, não é todo mundo que tem dinheiro para comprá-la. E tem alguns especialistas que criticam um pouco também o uso da nitazoxanida em relação a essa taxa mesmo de cura. Na prática, principalmente gastroenterologistas, eles observam que às vezes não tem toda essa taxa de cura prometida em bula ou às vezes até em formas comerciais da própria droga. Parece que às vezes é mais um marketing em cima do que um efeito bom em se alcançar essas taxas na prática. Então tem essas ressalvas. Normalmente, se você consultar um gastro, ele nunca vai te passar a Anitta. Agora, se você consulta ali uma criança com um pediatra, é a Anitta para todo mundo. Eu, particularmente, prefiro fazer um esquema com albendazol e metronidazol, que são duas drogas que tem na rede, são bem toleradas também e pode usar desde a criança de
1 ano até adultos. As duas drogas podem ser usadas em qualquer faixa etária. Mas fica aí, esse adendo aí, para chamar a atenção da nitazoxanida. A profilaxia é outro adendo importante ao se falar de parasitose, e ela abrange tanto aspectos coletivos quanto individuais. A gente vai ter como coletivos uma disponibilidade de água tratada de boa qualidade, melhores condições de saneamento básico, melhoria do nível educacional, e a nível mais individual, a desparasitação profilática periódica é uma das recomendações da OMS, e vai dizer para a gente que em populações de risco, que são crianças e mulheres em idade fértil, que é definido como população de risco para parasitose, e desde que vivam em áreas endêmicas, é razoável fazer-se a desparasitação profilática com antihelmínticos anualmente, naqueles locais em que a prevalência for entre 20% e 50%, e semestralmente naqueles locais em que a prevalência for superior a 50%. Áreas urbanas no nosso país geralmente é superior a 20 e abaixo de 50. Então, Montes Claros, região urbana, por exemplo, se fizer um estudo aí, certamente vai encontrar entre 20 e 50 nas áreas urbanas. Então, é razoável fazer essa desparasitação de forma anual em crianças e mulheres em idade fértil. E em áreas urbanas ou sem saneamento, geralmente, se fizer um estudo, vai encontrar prevalência muito alta, prevalência superior a 50%. E nessas áreas pode-se fazer até semestralmente o uso aí empírico de antiparasitários. Um esquema que eu gosto, repetindo, albendazol com metronidazol. Pessoas em situação de risco, como eu adiantei, são crianças em idade pré-escolar e escolar e mulheres em idade fértil, devido às próprias repercussões de uma parasitose. Normalmente, na criança pode levar a desnutrição, a déficit de crescimento. Em mulheres em idade fértil que venham a engravidar, pode levar a prejuízo no desenvolvimento do concepto. Então, né, nesse grupo de risco, é interessante fazer essa desparasitação e está respaldado pela OMS ter-se essa conduta. E ainda como medidas individuais, a educação sanitária, orientar a lavagem adequada de mãos e dos alimentos, a higiene corporal diária, consumo de água sempre filtrada, andar sempre calçado, para evitar contato com solo contaminado, evitar práticas sexuais que favoreçam o contato fecal oral, ou ter-se uma boa higiene quando for praticá-las, né? E era basicamente isso que tinha para passar para vocês hoje, e fico à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos. Agradeço a atenção de todos que até aqui acompanharam nossa aula de parasitose.